E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estou de volta para Curitiba, Luiz, que eu estava numa viagem, numa aventura pelo interior de São Paulo. Fui surpreendido de novo hoje com essa friaca de Curitiba, mas eu posso adiantar para você, já antes de te cumprimentar essa noite, que fui surpreendido com algumas conversas que eu tive lá em São Paulo, viu? Olá, Alê, saudações a todos e todas. Estou curioso para saber dessas tratativas. Eu acho que você estava fazendo campanha lá, tentando chacoalhar a capital das escolas, que é Lins, a potência do interior de São Paulo, né? Nós já abordamos Lins aqui no episódio que analisamos os resultados das eleições, foi o 36, né? E no episódio 37, que a gente analisou a nova direita, essa direita que saiu, surpreendeu nas eleições de 2 de outubro. Contextualizamos com a onda nacional populista no mundo, e hoje a gente vai fazer o exercício semelhante para a esquerda, para o outro lado da avenida, e pensar essa nova oportunidade da esquerda governar o Brasil, enfim, os dilemas que perpassam a essa frente da política brasileira, mas também debatendo as outras esquerdas no mundo. Bom, como o tema de hoje é muito complexo, pedimos a colaboração do Vitor Anecchini, que é internacionalista do Centro Brasil no Clima, para nos ajudar sobre as pautas climáticas, um tema que a gente domina pouco, né? Então, nós vamos tratar sobre vários dilemas que a esquerda na América Latina e no Brasil, principalmente no Brasil, com o PT e com o Lula, vão enfrentar nessas eleições e num possível governo de esquerda, né, para início em 2023. E a imagem que eu gostaria de lançar, que é a imagem que me parece ser uma imagem de um eventual governo Lula, é um rapaz, um senhor de Pindamonhangaba, São Paulo, que já foi candidato a presidente, já foi governador de São Paulo por uma pá de vezes, que é o médico Geraldo Alckmin. Eu acho que Famoso picolé de chuchu. ele próprio, eu acho que um governo Lula vai ter muita cara do Alckmin, essa cara de um governo com uma ampla necessidade de apoio de um centro e de uma centro-direita que ainda não foi para a aba do chapéu do Bolsonaro. Então seria mais ou menos, o Alckmin teria essa cara assim meio indefinida do governo, que ia causar certo descontentamento numa esquerda mais raiz, e até vou lançar aqui o jeito que ele fala: Presidente Lula. Então, é um carisma absoluto. Eu acho que essa é a imagem boa para começar o episódio. Nós vamos à descrição dos blocos. Então, no primeiro bloco, nós vamos tratar sobre o conceito de progressismo, né, que é um conceito que nós achamos adequado para narrar essa posição da esquerda atual, né? Nós vamos ver que isso é um pouco diferente da noção de socialismo, né? Uma noção um pouco mais bem definida teoricamente. E vamos ver também dois processos, né, de crescimentos, né, de surgimento, de insurgência da esquerda, um na América Latina, chamado de Maré Rosa, né, batizado por esse nome, e um segundo processo na Europa, né, em algumas nações nós temos presenciado o crescimento da esquerda também. No segundo bloco, a gente vai tratar sobre os dilemas da esquerda no Brasil, propriamente, né? Falaremos sobre a pauta ambiental, sobre o progressismo brasileiro e sobre algumas contradições que nós podemos enfrentar nesse ano, durante as eleições e no eventual governo também. E no terceiro bloco, o Luiz vai trazer alguma historinha boa para nós. Não sei se dessa vez nós vamos para Lins ou para Querência do Norte. E também vamos enfrentar uma maldição, né? Que a gente deixa para vocês, deixamos a curiosidade para o terceiro bloco. Continua com a gente, pessoal. Então, a gente fez essa imagem com o Geraldo Alckmin, né, o candidato a vice do Lula, mas também ele tem um contraste com a sua base imediata eleitoral atual, especialmente nas redes sociais. Teve um movimento aí algumas semanas atrás de quem votava no Lula colocar uma foto com 13 livros com a lombada vermelha, em menção que ia votar no 13, que, enfim, era uma atualização de um movimento de 2018 que os eleitores do Haddad faziam uma foto com um livro indo votar na rua. Por mais que tenha uma intenção de defender a cultura ou a educação no lugar do armamento, essa é a ideia que está por trás dessas manifestações, isso acaba chegando do outro lado, dos eleitores bolsonaristas, ou dos indecisos, ou dos eleitores de corte mais popular, com uma ideia de que eles são ignorantes, né? De que eles não têm livros, de que eles não defendem a cultura ou a educação. Então essa é a armadilha da esquerda, né?
Isso fala um pouco do que é o progressivismo, Alessandro. Conta pra gente, define esse negócio para a gente começar a destrinchar o tema. Antes de mais nada, você fez uma foto com 13 livros aí? Tem essa Não foto aí atrás? fez, não fez, não fiz porque depois eu dou minha opinião adiante do programa, porque agora tá cedo, né? Vamos deixar um pouco de suspense. Entendi. Então, o progressismo, Luiz, a gente pode sintetizar em 4 pontos, né? Antes de mais nada, é importante falar que o progressismo ele não é uma ideologia que tenha um corpo teórico muito bem definido, né? Então, essa palavra ser progressista, ela pode ser utilizada de formas bastante genéricas e é utilizada de forma genérica, né? As pessoas, na verdade, quando falar eu sou progressista, estão falando que vai votar mais à esquerda, né? Mas vamos tentar trazer o que tem de elementos gerais que normalmente estão inseridos nesse grupo e que sintetiza essa ideia de progressismo, né? Primeiro, uma crença na possibilidade da evolução, né, da melhoria das sociedades humanas através da ação política. Então tem um caráter um tanto quanto evolucionista, né? Essa coisa de progresso, né? Também positivista também, né? Segundo aspecto, a crença na ciência, na tecnologia como ferramentas possíveis, né, para melhorar e desenvolver economicamente, socialmente uma nação, né? Então isso também está incluso, né, numa noção tanto quanto positivista de que a verdadeira evolução tem que ser baseada através do conhecimento científico. Passando para uma pauta mais moral, né? O terceiro elemento é a liberdade individual. Todos somos livres e essa liberdade individual deve ser vista também através de uma igualdade cívica, né? Somos todos iguais perante a lei, somos todos iguais perante a Deus, devemos ser tratados de forma igualitária pelo Estado. E um quarto elemento, né, aí sim, encerrando esses 4 tópicos do progressismo, é o reconhecimento das identidades e da necessidade da inclusão social, né? Identidades aqui a gente pode falar da identidade feminina, da liberdade homoafetiva, homossexual, identidade negra, vários tipos de identidades, principalmente das minorias, serem reconhecidas pelo Estado, né? Então, esses 4 elementos aí, bastante genéricos, né, podem ser compreendidos como pilares do progressismo, essa grande mar ideológico que existe na esquerda brasileira e mundial também. Então, o progressismo foi apropriado pela esquerda no Ocidente, né? Desde a década de 20, quando os partidos socialistas europeus rompem com o modelo soviético, essas teses passam a orbitar de pouco a pouco o campo da esquerda, até que nos anos 60 venha o movimento da contracultura, o feminismo, os Black Power nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis dos negros, e isso vai sendo incorporado pelos partidos de esquerda pouco a pouco, até que na América Latina esse troço vai começar só nos anos 90, né? 90, 2000, como que é? Então, né, na prática mesmo, né, progressismo acabou sendo uma ideia de contraposição ao conservadorismo, né? E aí surge, né, começa a ser utilizado mais durante os anos 90, porque também é uma forma de esquecer ou de deixar para trás as nomenclaturas anteriores, né, de se autodeclarar como socialista, né, ou comunistas, que eram as classificações utilizadas no passado, né? Exatamente na medida em que a esquerda começa a incorporar essas pautas de liberdade individual, que não eram caras à esquerda originária, né? É uma pauta liberal típica, mas incorporar também a agenda de direitos de minorias. No processo ali da própria descolonização, o campo se auto-reivindica o rótulo de progressista e não mais apenas de esquerda. A esquerda se amplia em direção a novas agendas, né? E Isso. abandonando a Revolução Socialista, tudo isso vai chegar no Brasil nos anos 2000. E, pois é, e aí nós podemos entrar em 2 grandes processos, né, de evolução, de desenvolvimento de esquerda, né, que acontece um na América Latina, outro na Europa. Começando da América Latina, a gente teve aquilo que alguns jornalistas chamaram de maré rosa, né? Esse termo foi cunhado pelo Larry Hotter, jornalista norte-americano do New York Times, para descrever o surgimento de várias experiências de governos de esquerda na América Latina, durante os anos 2000. Nesse período aqui se encaixam, né, os Kirchner na Argentina, Hugo Chávez na Venezuela e o próprio Lula, no caso brasileiro. Então, por que maré rosa, né? A gente pode se perguntar. Bom, porque maré vermelha seria as ideias, a aplicação das ideias mais comunistas, socialistas mesmo, né? Mais Originais, marxistas né? mesmo, originais, né? Então, mais associadas a luta de classes, né, a um desenvolvimento que é talvez a superação de um capitalismo, né? Então, como não eram essas pautas trazidas por essa esquerda latino-americana, o jornalista Larry Hotter decidiu utilizar a nomenclatura maré rosa, né? O Então, pegou, né? avermelhado, né?
Então, com tons de vermelho, então seria mais ou menos essa pauta progressista, social-democrata, né, que não quer destruir o capitalismo, não quer fazer a luta de classes a sua principal bandeira, mas quer sim trazer algumas evoluções sociais, né, a inclusão de grupos minoritários, etc. E de resto, esse é um movimento que acontece assim com uma afinidade histórica em muitos países da América Latina a partir dos anos 2000, mais especificamente em 98, com a eleição do Hugo Chávez na Venezuela, mas depois vai acontecendo em muitos países da América do Sul, em dois processos assim, interligados. Em primeiro lugar, os partidos que governaram a região depois das ditaduras tiveram que enfrentar o problema econômico grave deixado pelos governos militares, né? Alto déficit público, inflação danada. Então, os partidos de direita que assumiram a transição para a democracia, né, na região implementaram ajuste fiscal, privatizações e conseguiram estabilizar a moeda, mas fracassaram totalmente para resolver o problema da desigualdade econômica nesses países, no Brasil e nos países vizinhos. Além do mais, essa esquerda já estava ainda mais distante do ideário socialista por conta do fim da União Soviética, queda do Muro de Berlim ali em 1989. Então, essa chegada no poder ela é rosa mesmo porque ela pretende fazer programas de distribuição de renda e inclusão social sem romper a ordem capitalista e aceitando a participação na democracia liberal tradicional, né? Que foi o que fez o PT a partir de 2002, quando ganha a eleição, e em 2003 entra no governo. Essa ideia, o cientista político uruguaio Miguel Serna chama de reconversão das elites de esquerda no Uruguai, essa aceitação das regras da democracia liberal e um governo francamente moderado. E no ponto de vista histórico, né, nós tivemos uma onda de esquerda, depois essa onda de esquerda foi vencida em eleições mais ou menos ali no início, a partir da crise econômica mundial que afeta todos os países do continente também. Partidos e governantes de direita passaram a vencer as eleições, né, a partir de 2010. Depois dessa onda de reacionário de direita, que nós também tivemos aqui no Brasil, né, o Bolsonaro faz parte dessa reação da direita, nos últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos, a gente tem notado o retorno de alguns governos de esquerda na América Latina, na verdade, na maioria dos países da América Latina. E a Marta Lagos, do Latino Barômetro, ela divide essa nova onda de esquerda em 4 tipos de governos, né? Um tipo novo, né? Mais pautado também por identitarismo, né? Porque a gente falou anteriormente, no Chile e na Colômbia, esses governos em países que não têm tradição de esquerda, né? Muito recentes, né? 2020, 2021. Uma esquerda populista no México, O Obrador. Obrador, isso. No Chile, então, né, o Boric, e na Colômbia o Gustavo Petro, né? São dois presidentes que representam essa parte nova da esquerda latino-americana. A Marta chama de esquerda tradicional na Argentina, na Bolívia e em Honduras, né? Lembrando, na Argentina, né, o Partido Peronista é aquele que continua sendo a principal instituição da esquerda, e governos ditatoriais, né? Na Venezuela, na Nicarágua e em Cuba. O Brasil entraria na esquerda tradicional, porque seria a recondução do PT que governou durante um bom tempo anteriormente, tal como a Argentina, na Bolívia e Honduras, que eles saem e voltam por vias eleitorais, né? Perfeito, perfeito. E também, no caso do Brasil, não existe também, né, uma grande novidade das agendas, né, como existiram, por exemplo, no caso do Chile, que vai ter uma nova Constituição, etc. E aí eu fiquei na curiosidade, Luiz, de ver, no caso europeu, a gente falou... Bateu um Guga Chakra em você. Bateu o Guga Chakra nessa coisa de internacionalização das coisas. Qual que é a questão que eu tinha em mente, né? A gente viu no episódio anterior como a direita, o crescimento de uma nova direita, ela está presente em diversos países europeus, e esse crescimento da nova direita também está acompanhado de novos partidos que substituem a direita tradicional, coisa que ocorreu justamente aqui no Brasil, né? Agora, né? A gente viu o PSDB se ferrando na mão do bolsonarismo. A gente viu, no caso europeu também, diversos partidos conservadores, partidos que eram muito tradicionais há 100 anos, que perderam lugar para essa nova direita. E na nova esquerda, né? O que aconteceu na Europa recentemente com a esquerda? Os governantes de esquerda são representantes de uma nova esquerda ou são da velha esquerda? A resposta são representantes da velha esquerda, né? Porque na Alemanha, que a gente inclusive já citou,
O Olaf Scholz foi eleito no partido mais tradicional da esquerda alemã. Na Espanha também, o Partido Socialista Espanhol já tem mais de 100 anos, o partido do atual primeiro-ministro Pedro Sánchez. Em Portugal também, o Partido Socialista do Antônio Costa também já é muito antigo, né? E, em especial, uma região que é muito tradicional da social-democracia, né, da centro-esquerda europeia, voltou a ser completamente governado pela esquerda, que são os países nórdicos. Vai ser difícil de falar o nome, eu vou evitar falar o nome da primeira-ministra da Islândia, que é realmente... Jacobsdottir. Fiquem com a Gostou? tentativa do Ficou Luiz. bom já. Eu tenho certeza que não está certo, né? Mas ficou bom. Obviamente que tá certo. Lá na Islândia, então, o Partido Verde islandês, que já tem uma certa tradição, é aquele que ocupa, né, a liderança do parlamento, e Partido Social Democrata na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, e o Partido dos Trabalhadores na Noruega, todos eles identificados por essa nomenclatura que é a social-democracia europeia. Embora eles sejam partidos já com história muito longa de participar de governos e mais de décadas na Europa, eles têm assim mudanças de agenda, pelo menos orientações, ajustes, né? Possuem-se, então, esse retorno, né, das esquerdas nos países europeus está acompanhado de levar em consideração a preocupação das imigrações, algo que afeta quase todos os países europeus, são as políticas antimigratórias. Por exemplo, no caso da Dinamarca, o governo social-democrata levou ao povo uma promessa de pensar nesse ponto. E na Alemanha, o Olaf Scholz também apresentou como promessa de campanha a disciplina fiscal, que são todas essas pautas muito à direita, né? Outra preocupação que é central, inclusive o Partido Verde ganhou na Islândia, mas vários partidos verdes na Europa agora fazem parte de uma aliança que é importante, né? Fazem parte de um grupo que é numeroso agora nos parlamentos, tem a ver com a agenda ambiental, né? Coisa que a gente ainda não viu no Brasil, né? Existe no Brasil uma preocupação da população, uma preocupação intelectual, mas os partidos verdes no Brasil ainda não estão tão fortes assim quanto na Europa. E isso nas coalizões europeias é muito marcante ver esses partidos verdes tomarem uma posição importante. Então, a esquerda europeia, com muita tradição, reocupou alguns governos, mas tentando reciclar teses rivais, e isso demonstra parte dos caminhos possíveis da esquerda na América Latina e no Brasil. É isso que a gente vai tratar no segundo bloco. E aí, só uma medida de curiosidade, eu citei agora, né, que as 5 nações nórdicas estão com governos de social-democracia, né? Então, 5 nações: a Islândia, a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. E assim como a gente viu no episódio anterior sobre a extrema-direita, que tinha grandes líderes mulheres, né? Nós vemos também nos países nórdicos uma predominância das lideranças femininas. São 4 mulheres em 5 nações. Só na Noruega, que é um homem que lidera a nação. E no caso da Finlândia, inclusive, a Sanna Marin, né, que é a primeira-ministra, ela ganhou os holofotes ultimamente, que ela acabou postando um vídeo de uma festa, eu acho que ela tinha tomado um pouco daquela água de querência. Tinha tomado um Fernet? Aí ela resolveu postar na internet, aquilo lá virou um escândalo moral, né? Como a primeira-ministra pode postar uma coisa bêbada. Obrigaram ela a fazer um exame toxológico e ela fez o exame mostrando que ela não tinha utilizado nenhum tóxico, era só aquela aguinha de querência mesmo. Então, essa agenda do progressismo, ela, na sua primeira fase, lá nos anos 30, 40, 50, ela tinha um caráter de preocupação distributiva, né, com a inclusão social e a garantia de melhores condições econômicas para os trabalhadores. À medida em que ela foi incorporando novos temas, os temas de reconhecimento de direitos, novos atores da sociedade, ela passa a desconcentrar o discurso econômico, né, ampliar seus temas, e a questão econômica deixa de ser uma força para a própria esquerda. Tem uma análise, num próprio artigo do Pablo Hortelado com a Esther Solano, que eles dizem que o discurso da esquerda no período da guerra, entre guerras, ele era francamente disruptivo, mais contestador, talvez até mais radical de defesa do trabalhador e dos seus direitos econômicos. À medida em que essa esquerda vai se moldando ao jogo democrático, ela vai suavizando o seu tom, deixando o seu discurso mais moderado, mais disposto ao diálogo com os valores tradicionais capitalistas. Quando chega essa visão de que a esquerda é cosmopolita, que quer uma integração das culturas,
os indivíduos de baixa classe e de apego às questões nacionais, à ideologia nacionalista, esses indivíduos ficam órfãos, e aí a direita reocupa o campo com esses trabalhadores, dizendo que eles têm que, de fato, defender a tradição, a família tradicional e assim por diante. E aí a direita passa a ter o seu tom mais contestador, segundo esses autores. Então a situação se inverte, né, Alessandro? Essa inversão da luta de classe, né? Por que que a inversão da luta de classe é uma frase boa, né? Porque os marxistas acreditavam que a esquerda é aquela que lutava, né, pelo direito das classes trabalhadoras, né? No entanto, não é isso que ocorre mais, né? Quando o campo progressismo passa a se preocupar mais com o identitarismo do que com distribuição de renda, né? E isso aqui virou um grande desafio da esquerda mundial, né? Como lidar, né? A esquerda hoje atual, só para sintetizar o que a gente está tratando aqui. A esquerda atual ela tem a preocupação com a igualdade, como nós vimos lá no episódio sobre direita e esquerda, né? Uma das principais pautas é a igualdade econômica, que vem da tradição marxista, né? Igualdade econômica, melhorias de salário, melhoria da condição de trabalho, das leis trabalhistas como um todo. E, ao mesmo tempo, tem a pauta identitária, né? A pauta identitária que é o direito das mulheres, o direito dos negros, o direito de vários grupos minoritários. Só que os trabalhadores, na maior parte dos países, são conservadores, como várias das pesquisas mostram, apontam. No caso brasileiro, os evangélicos, a grande parte dos evangélicos brasileiros fazem parte da classe trabalhadora. Então, como lidar com isso, Luiz? Como sair dessa? É um dos dilemas, né? Porque à medida em que você reivindica o reconhecimento de direitos, e essa é uma agenda muito presente nas elites intelectualizadas, né? Em quem tem ensino superior, em geral, fala inglês, vai para o exterior, conhece essa visão de mundo multiculturalista, são indivíduos brancos e, enfim, os trabalhadores passam a não se enxergar mais nesse discurso, né? E aí há isso que o Christopher Lasch chama de a rebelião das elites, é o nome de um livro dele, porque as elites ficam progressistas em temas de identidade, reconhecimento de direitos, e cosmopolitismo e multiculturalismo, e a classe trabalhadora fica conservadora nesses temas. Então, essa inversão da luta de classes, e aí os conservadores que eventualmente são caricaturizados pelas elites como sendo atrasados, ignorantes, não se enxergam como membros da classe trabalhadora, ocorre um fechamento do diálogo e da relação entre as elites educadas, escolarizadas, com os trabalhadores que se veem, enfim, desrepresentados ou não representados por aquelas elites. Não, para além, né? Pior do que isso, né? Além da representação, né? Eu me incluo nisso. Nós, moradores das grandes cidades que frequentamos a universidade, nós nos vemos como a elite cultural. Elite cultural que possui o direito de falar em nome da classe trabalhadora. Isso. Que fica pior ainda, né? Pior ainda. Nós falamos como se nós tivéssemos uma plena noção da verdade daquilo que ocorre na vida do trabalhador, né? Eu acho que por mais legítimos que sejam os ideais progressistas, e eu compartilho deles, a gente estabelece uma relação de total autoridade sobre eles quando vai se referir às pessoas que não partilham desses valores. E aí que está a armadilha, em geral, as nossas e a da esquerda como um todo, né? A gente chama os outros de ignorante, tira sarro de indivíduos que partilham de religião que a gente não partilha, e a gente esquece que o trabalhador, embora ele não seja necessariamente refratário, portanto, divergente de uma agenda de mais direitos, por exemplo, para o casamento gay, a gente vai mostrar que tem conservadores que defendem isso, concordam com isso. Em primeiro lugar, ele quer dar uma recalchutada no Volkswagen Golf 2008 dele, para no final de semana ele dar um rolê na praça, para ele tomar um negócio, para ele trabalhar com esse carro. Então, ele está preocupado preeminentemente com coisas materiais, com melhoria das suas condições materiais de vida. E ele nem é contra tudo da agenda identitária, mas, obviamente, ele se vê como sendo o inferiorizado pela elite intelectual branca acadêmica, né? Então, eu já falei, já mencionei isso em algum episódio anterior, mas há muito tempo, mas eu acho que aqui encaixa novamente, né? Eu tive a experiência pessoal de dar aula numa das escolas localizada numa das regiões mais pobres de Curitiba, né? Naquele ambiente ali, todos os meus alunos eram frequentadores da igreja evangélica do bairro, e eu fui entendendo ao longo do tempo por que daquilo, né? Existe pouca atuação do Estado nesses bairros pobres, né? Esses bairros muito distantes do centro, né? É tudo, né? A rua tudo quebrada, né? Tudo as condições péssimas da infraestrutura. Existe um posto de saúde, uma escola
escola muito mal acabada também, e a igreja. Então, a igreja ali, ela cumpre o papel de psicólogo, ela cumpre o papel de assistente social, de clube comunitário, né, onde as pessoas vão se encontrar, as pessoas conversam. Eu vi, né, no podcast que a gente deixa ali nas citações, nas referências, algo que é muito relevante. Parte da educação, inclusive, dessa população mais pobre é feita dentro das igrejas, no clube de leitura da Bíblia, né? Isso. Muitos deles não tiveram nenhum tipo de contato acadêmico, quase, né? Então eles fazem parte desses grupos aí, que é uma coisa muito interessante. Né? Está no livro do Juliano Spire, um antropólogo que fez uma imersão por comunidades evangélicas. Acho que o livro se chama O Povo de Deus. Então, eu acho que um dos grandes desafios da esquerda é trazer essa pauta progressista, que é cosmopolita, né? Não à toa os mapas de maioria dos países do mundo demonstram como as capitais, as maiores cidades votam mais à esquerda, votam mais no campo progressista, enquanto os interiores, né, como aqui no Brasil a gente mostrou o cinturão do agro, da qual o Lins faz parte, vota consistentemente na extrema-direita. Como lidar com isso? Uma das principais desafios que a própria literatura está nos dando aqui é atuação, né? É preciso ter um diálogo com as lideranças evangélicas, né? E é preciso ter um diálogo também com essa população agro, com os caipiras do interior lá. O Lula tirou sarro da minha turma lá, Luiz. Você gostou daquela? Chamam eles de fascista, né? Mas tem algumas particularidades brasileiras ainda, né? Porque existe um eleitor popular que vota no PT, especialmente no Nordeste, e segundo os estudiosos de lá da região, da Bahia, é um voto fortemente ideológico desse eleitorado no Lula, em primeiro, e depois no PT. Tanto que os candidatos ao governo da Bahia, do PT, vêm sempre na reta final, moendo e superando os candidatos rivais, que é diferente do perfil de classe e de religião dos eleitores das periferias das grandes cidades, que são eleitores mais voláteis, que votam na direita, votam na esquerda, e aí, por fim, diferem do eleitor do campo ou das cidades que estão no cinturão do agro, né? Que aí é chapéu, caminhonete e vota no 22 com força. Então, né, isso que a gente fala brincando aqui, na verdade, ela é plausível de críticas apontadas pela própria literatura, né, Luiz? A gente fala muito brincando da caminhonete, né, cheio de bandeira do Brasil, da bota, da calça apertada, do sertanejo, etc. Isso reforça um estereótipo de que todos os conservadores são assim, né? São pessoas que sem nenhum tipo de preocupação com direitos humanos, com direitos das mulheres, com direitos homossexuais. Ou seja, são pessoas que, no ponto de vista intelectual, mais limitado, né? Quase essa mensagem subliminar. Mas algumas pesquisas mostram que não é bem assim, né? Não é tão purista, esse tipo ideal todo não se aplica. Por exemplo, o direito das mulheres está presente na maioria da população brasileira, a preocupação com elas. Então, como que a gente pode pensar o Lula e o PT na discussão? Eu tenho uma hipótese, Alessandro, que eu acho que o PT está muito menos antenado nisso, do ponto de vista, vamos dizer, sociológico e de percepção desses movimentos, especialmente as novas gerações do PT, do que o Lula. Eu acho que o Lula tem mais noção desses valores, dessas aspirações desse eleitorado conservador e mais predisposição de governar em relação a eles do que as pessoas que cuidam do Twitter do PT, que em geral ficam fazendo discussão dessa agenda mais academicista, né? Esses dias tinha uma postagem fazendo um elogio da esquerda latino-americana, que não faz o menor sentido para o eleitor de corte mais popular. Qual que era? Fala para nós, conta para nós que eu fiquei. Era uma postagem com o mapa da América Latina, com vários países sendo governados por partidos de esquerda, e aí colocavam um ícone de processando no Brasil, que o Brasil também estava caminhando para chegar nessa condição de esquerda. Enfim, é uma coisa que fala estritamente para a bolha, né? Não tem um apelo popular nenhum. Eu lembrei das minhas aventuras linenses dessa vez. Agora é que o bicho vai pegar. Que, cara, eu tenho um amigo meu que ele é muito apegado à vida do boteco, né? Que eu vi no boteco lá em só tem gente da working class e tiozão mais de 60 anos, né? Excelente. E ali não tem como você querer levantar uma conversa progressista, né? Obviamente que eu tomaria uma garrafada, alguma coisa do tipo, né? Eu fiquei pensando nisso. Eles só ficam falando de futebol, né? De mulher, aquele papo todo, né? E aí, hoje, atualmente, eu tenho um pouco de dificuldade de estabelecer uma longa conversa com esse meu amigo aí. Aliás, um abraço para ele. Ele deve se reconhecer se ele estiver ouvindo a gente, que é muito difícil. Aí, Luiz, faltou uma outra coisa também. O tópico do meio ambiente, que é um elemento central no debate político europeu,
Aqui na América Latina ele já é presente. Petro, da Colômbia, colocou isso como uma pauta forte do seu governo e quer discutir isso com o Joe Biden, quer fazer da Colômbia um porta-voz de projeção internacional defendendo energias renováveis. E aqui no Brasil isso foi bem conduzido durante um determinado momento do governo Lula, quando a Marina Silva era ministra, mas parece que é uma agenda escanteada nessa eleição. Existem sim algumas críticas que podem ser elaboradas contra as administrações petistas nessa agenda ambiental, mas também, né, é preciso lembrar sempre que a Amazônia está sim ardendo em fogo, né, no governo atual. Embora as administrações anteriores apresentem erros, né, não é possível que o Brasil não tenha como lidar melhor do que a gente tem lidado, né? Então, Dominguinho, preparado? De leve. Você acha, Luiz Domingos Costa, meu cientista político favorito, o afastamento da esquerda dos trabalhadores maldita? Eu acho que é sim. E vou contar um detalhe de um momento que eu tive contato com isso. Em, sei lá, 2015, 16, a gente estava escrevendo um texto, um paper, eu, o Adriano e o Bruno, colegas que já colaboraram com a gente aqui no podcast, que mapeava as mudanças do perfil dos deputados do PT. E a gente constatou que aquele perfil de origem, parte do PT sempre teve essas bancadas de origem de sindicalistas e trabalhadores da indústria mesmo, né? Como o Vicentinho, como o próprio Lula. E a gente constatou que esse perfil estava minguando, estava desaparecendo do partido, dando lugar para uma bancada com perfil de político profissional, hard, ou então, eventualmente, até empresários. E a gente constatou isso e saiu numa reportagem e deu um bafafá danado, porque parlamentares petistas entraram em contato com o jornal para reclamar que ele tinha carteira de trabalhador do sindicato, mas ele próprio, esse deputado que reclamou disso, ele se auto-identificou no formulário do TSE como sendo político profissional. Então, políticos não se viam mais como trabalhadores e uma leva nova de indivíduos que não tinham nada a ver com o mundo do trabalho típico das bases originais do PT. Tipo o Haddad, né? Tipo o Haddad, tipo a Glaze, exatamente. Você quase matou dois coelhos numa cajadada só, então, né? A maldição E a e a história? historinha de uma vez só. Foi. Mas então, né? Essa história é muito boa para discutir o tema do nosso episódio de hoje, né? Todas as possíveis críticas que podem ser levantadas à esquerda, né? De distanciamento da moral, né? Como existe no progressismo uma tendência a se distanciar de um conservadorismo típico dos trabalhadores. E na representação direta mesmo, né? Isso o próprio Lula é exemplo disso, né? O Lula, o PT da época do Lula era o PT dos líderes sindicais, né? O PT hoje não mais, né? Existem poucos, né? Talvez, né, é preciso refazer essa sua pesquisa para ver se existem hoje Eu acho que representantes. oxigenou, entraram novos indivíduos com perfil que quebrou aquele perfil profissional, hiperprofissionalizado. Recentemente, o partido fez esse trabalho, Sim. inclusive puxado por partidos satélites, como o caso do PSOL. O PSOL abriu essa avenida, o PT foi atrás, recrutar jovens negros de periferia. Mas então, existe mesmo essa representação identitária, né? Que não deixa de ser trabalhadora, mas eu não me lembro agora de um candidato, não me vem à cabeça agora um candidato que tem essa identidade de líder sindical, por exemplo, né? De trabalhador mesmo. Sim, acho que o Tadeu Venere, no Paraná, que tem uma origem no sindicato que se elegeu deputado federal, agora sim tem esse perfil mais claramente. Mas já é um político profissional há muito tempo, Sim, né? é verdade, é verdade. Tadeu Venere. E a tua historinha, meu coração? Minha historinha é a seguinte, né? Eu tava com a Juliana, minha companheira, chegando em Lins, né? Lins, relembrando episódios anteriores, quantos por cento foi, Luiz? 65, uma paulada a favor do Bozo. 65% a favor do Bolsonaro. E a Juliana, ela queria um espaço progressista, né? Para utilizar a nomenclatura que a gente utilizou nesse EP. Eu falei, não, fica tranquila, vamos lá tomar uma cerveja com os meus amigos lá no espaço progressista, né? Tentando convencer ela para ela se animar um pouco. Chegamos lá, primeira coisa que tinha, assim, o maior objeto que tinha no local era uma bandeira do Brasil enorme, estacionamento lotado de caminhonetes. E ela falou, progressista, hein? Então, Ficou ruim, hein? Lins, representante do agronegócio, né? Muitos amigos são, né, eleitores do Bolsonaro também, né? Então, é uma cidade que é bastante apegada, assim, ao bolsonarismo. E ao conservadorismo, né? Como É a o gente estava dizendo. conservadorismo também. Enfim, eu queria só fazer uma última observação, para dizer o seguinte: os dilemas que o PT enfrenta, que a gente tentou explorar ao longo do episódio,
não são em nada diferentes da esquerda de outros países. Essa dificuldade de acertar um canal de sintonia com um eleitorado mais pobre e conservador, que é uma tendência mundial. Talvez o que acontece na Bahia seja um laboratório interessante para o PT, porque lá esse vínculo existe claramente. E não existe, por exemplo, em São Paulo. Então tem a ver com as transformações demográficas da sociedade, as transformações da composição religiosa, que foram muito rápidas nos últimos 20 anos, e não é fácil de você se reencaixar nessas dinâmicas culturais novas. Então é importante fazer essa ressalva. Assim como a própria burocratização que o PT experimentou no período em que era governo, também foi muito forte. É histórico isso acontecer nos partidos social-democratas europeus, então não tem nada de particular aqui do ponto de vista dos dilemas. Agora, as respostas provavelmente serão particulares, tendem a ser particulares. Além do mais, uma outra observação importante que eu tenho visto é a partir do Celso Rocha de Barros, que está lançando um livro sobre o PT, que o que aconteceu com o PT de 2015 para cá foram reviravoltas muito inesperadas. Primeiro um impeachment, depois um desgaste muito forte do governo Temer e o Lula saindo na frente nas pesquisas para 18. E eles vindo que eles podiam voltar ao governo que eles não esperavam na época do impeachment. Em 2016, o PT tomou um baque nas eleições para as prefeituras, uma queda de quase 50% de votação, o que é uma coisa assim, um cataclisma que é raro de se encontrar no Ocidente. Todas essas reviravoltas produzem um partido em reciclagem. É difícil passar por isso em tão pouco tempo. Então, o partido vai se reencontrar, e essa é a tese do Celso, à medida em que se estabiliza a política e provavelmente governando. E se for governar agora, ele vai ter que fazer um tipo de negociação que foi muito típico do PMDB nos anos 80. Conversar com todo mundo, inclusive com parte do campo bolsonarista. Fazer uma aliança em nome da defesa da institucionalidade, da continuidade da Constituição de 88 e da promoção dos direitos guardados por ela. Então, vai ser um papel que nunca foi feito pelo PT, nem quando ele era governo, em 2002 até 2014. Então é um desafio importante, e o mais importante, é uma missão histórica que, pelo jeito, só cabe ao PT, porque agora, no campo democrático, é o maior partido atualmente. O PT vai ter que ser o fiador da estabilidade, e existe algo de conservador nisso. Ele não pode desafiar o sistema, porque quem está desafiando o sistema está do outro lado querendo destruir a Constituição. Eu acho que outra ressalva que é importante, né, que ao longo desse capítulo nós trouxemos uma série de críticas, né, de possíveis reflexões. Agora, do ponto de vista prático mesmo, das eleições desse ano, o PT se mostrou muito eficiente nesse diálogo, nesse equilíbrio entre preocupações de igualdade econômica e não afetar tanto, né, o campo, não atingir tanto o campo conservador na moral, né, também. Eu acho que eles acertaram muito bem o equilíbrio, a dose dessas duas coisas. Acho que sim. É uma corda bambíssima, porque você tem uma base que quer determinada agenda e você precisa capturar um eleitor que não quer essa agenda. E eu acho que o PT tem conseguido, até o momento, se equilibrar mais ou menos bem, a despeito de toda a dificuldade, porque o campo bolsonarista, ele capturou muita agenda. É um grupo politicamente muito coeso, mas que tem uma metralhadora de temas e vai pegando tudo que é pauta conservadora de arma, contra o aborto, contra o casamento gay, contra mudanças nos currículos escolares. É uma agenda que tem esse caráter assim de fagocitar tudo, e isso dificulta, deixa quem vai dialogar com esses setores, esses eleitores, deixa tudo muito melindrado, né? Então acho que a campanha foi competente nisso, está sendo, né? Mas o desafio que está diante do partido é um desafio histórico novo, dos mais importantes, que é fazer uma transição para a retomada de parâmetros estáveis de fazer política, de colocar o conflito político dentro das regras do jogo, sem atacar as instituições, sem atacar minorias, é recivilizar o campo político, que está completamente destroçado. E para fazer isso, ele não vai poder ficar colado na sua agenda progressista hard. Ele vai ter que trazer o parte do PSDB, parte do PMDB. Por isso que eu comecei com a imagem do presidente Lula, lá de Pindamonhangaba, porque esse tipo de conexão, de intersecção do PT com esses atores vai ter que ser a marca do governo Lula. E acho que o Lula faria isso, ele tem habilidade para isso, para fazer essa transição, muito mais do que os setores mais jovens do PT, na minha opinião. Aliás, né, a gente começou falando sobre a onda rosa, né? Talvez um futuro governo Lula será uma nova onda daquele rosinha bem fraquinho, né? É bege. Um begezinho bem fraquinho. Ou branco mesmo, assim, né? Vai ser branco mesmo. E aí, por isso que eu falei da questão da foto com os livros, porque por mais bem intencionada que possa ser essa brincadeira de viralizar esse movimento na internet, não comunica com esse eleitor pobre, entende?
é uma visão autolaudatória dessa classe média intelectualizada. Ai, como a gente tem livros, a gente é sabido. E isso não funciona para esse tipo de integração do debate que tem que ser feito de jeito nenhum. É assim, todo mundo é livre, é legal fazer isso, né? Só não acho que isso ganhe voto, né? Campanha eleitoral não tem a menor condição. Eu acho que não é legal, não, no final. Vou discordar de você, se me desculpa. Sim, demonstra um intelectualismo, uma coisa que está muito distante da realidade da população. Não, Luiz, mas é porque essa identidade da classe média progressista, ela também é um campo importante da esquerda, né? Por isso que é difícil as coisas, né? As coisas são difíceis, porque você precisa também reforçar esse lado também. Não adianta ir querer comprar todos os trabalhadores e perder a classe média. É um jogo, ou seja, é um jogo muito complicado que a esquerda brasileira e a esquerda do mundo todo enfrenta atualmente, né? Porque esse episódio foi difícil para a gente pensar, sobretudo no tanto de diálogo que ele abre com setores diversos da nossa própria bolha, né? Alguns que querem um governo mais marcadamente de esquerda, outros que querem um governo de diálogo com esses setores. Então você manda o seu ponto de vista, os ouvintes, por favor, que querem divergir ou ajustar ou corroborar, enfim, porque esse é um tema que dá muito pano para manga. E acho que os debates aqui vão produzir outros episódios interessantes, se vocês quiserem. Eu acho que o tema é tão complexo que se a gente gravasse amanhã, o episódio seria completamente diferente. Já. Pode ser. A gente tem as nossas redes sociais para vocês interagirem e compartilharem no Twitter, Politicagem, e no Instagram, a Maldita Politicagem. Além do que, se você gosta, comenta com a pessoa, comenta com o seu date, com o seu amigo, com o seu parente, que a gente está nas principais plataformas. E se você gostou, coloca 5 estrelinhas ali no Spotify e assine o feed para que você receba os episódios toda semana. Além do mais, tem o troco. Colabore com o projeto por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Eu vou aparecer de samurai. Se a gente for por esse caminho, se a gente for restaurar esse negócio aí, eu vou aparecer de samurai. Guardião do orgulho. O samurai do novo, Se vocês não ajudarem, nós vamos ter o desgosto de ver o Alessandro com indumentária de samurai do Partido Novo. É isso. É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, um abração. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.